Olá, você que nos acompanha neste primeiro dos 5 encontros que estaremos fazendo ao longo do mês de maio, em todos os domingos, às 19 horas de Brasília. Quero inicialmente agradecer muito a todos que nos acompanham, que se inscreveram para fazer parte deste curso sobre o Brasil, entender melhor a nossa sociedade. Até o presente momento, nós temos 2.235 inscritos. Felicidade tê-los nos acompanhando. Digo ainda que, para quem quiser fazer parte desse curso, ter direito a receber um certificado do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, precisará participar de 4 das 5 aulas que nós teremos. Então, as inscrições permanecerão abertas até domingo, dia 3. Então, se você gostou, se você tem amigos, conhecidos que desejam fazer parte deste momento de reflexão, todos os domingos às 19 horas, sinta-se estimulado a convidá-los. Nós estaremos, portanto, dando continuidade a uma atividade formativa com direito a certificado, como falei, para quem participar no mínimo de 4 das 5 aulas. Ao longo desta aula, né, a partir das 19h45, aparecerá no chat a possibilidade de firmar, não é, a sua presença, a lista de presença. E também fique à vontade para, no mesmo chat, poder se manifestar com considerações, questionamentos, críticas, dúvidas, elogios. Tudo isso é possível e necessário num programa de formação pelo qual nós entendemos ser muito importante. Também, você que nos acompanha pode ver ali, aqui na parte mais alta, à minha esquerda, um QR Code, né, que dá informações mais precisas a respeito deste curso que está sendo implementado. Nesse primeiro encontro, nós estaremos debatendo a sociedade brasileira, suas transformações e, ao mesmo tempo, o surgimento de um novo sujeito coletivo no Brasil. E para fazermos esse debate inicial, convidamos estudiosos, professores, pesquisadores, gestores com grande experiência que nos ajudarão a trazermos esse tema para um melhor desenvolvimento ao longo das próximas aulas. Então, nós temos agora a presença do professor Marcelo Manzano. Ele é o diretor do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, pertencente ao Instituto de Economia da Unicamp. Eu queria agradecer a participação dele nesse momento e oferecer a ele a oportunidade de se manifestar a respeito deste curso, que é mais uma produção que uma universidade pública oferece aos brasileiros e também àqueles que têm interesse em acompanhar atividades em língua portuguesa. Marcelo, a palavra é sua. Muito obrigado. Olá, Márcio. Obrigado. Eu gostaria de saudar a todos e todas que nos acompanham aqui pela internet. Gostaria de saudar os nossos colegas que participarão hoje deste debate, desta reflexão. Em nome do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp, queria agradecer pela iniciativa. O Márcio já há algum tempo tem feito este esforço de fazer divulgação de seus livros, de seus estudos, por meio de cursos neste formato, o que permite um alcance muito amplo, né, muito maior do que apenas ficarmos restritos às salas de aula. Isso ajuda, sem dúvida nenhuma, a expandir a reflexão brasileira sobre tantos temas importantes, especialmente por uma característica que nós que trabalhamos com o Márcio há muito tempo conhecemos. O Márcio faz um grande esforço de sair do debate, né, de se desvencilhar do debate da conjuntura, que muitas vezes acaba nos puxando e roubando energia, para pensar o Brasil, estender os nossos horizontes, pensar o futuro, pensar um projeto de país. Acho que este
curso que hoje se inicia tem também esta característica, o que acho que é muito saudável, muito importante para todos nós, para nós que vivemos na universidade, para nós que lutamos por um Brasil melhor, mais justo, né, mais próspero. Enfim, é muito bem-vinda essa iniciativa, então agradeço, Márcio, e espero que os colegas façam tenho certeza que uma ótima reflexão, um ótimo debate. Sejam todos bem-vindos e nós seguiremos acompanhando. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcelo, pelo esforço de estar aqui conosco nesse domingo. Suas palavras nos estimulam a continuar esse trabalho da docência, da extensão e da pesquisa, que é justamente a razão de uma universidade pública como a Unicamp, e que tem no Instituto de Economia e no CESIT, não é, um centro voltado para entender o Brasil, as suas transformações, sobretudo, mobilizar a compreensão da realidade como um elemento de transformação. Muito obrigado mesmo, professor Marcelo. Agora vamos passar, então, para as manifestações dos colegas que atenderam gentilmente ao nosso convite. Nós teremos 4 expositores, de forma muito breve, e apresentarão a sua mensagem a partir, então, do tema, o Novo Sujeito Coletivo, que é uma produção, um livro a respeito da governança de populações em 3 tempos do capitalismo brasileiro. Nós temos aqui, de imediato, a colega Adriana Marculino, a quem eu agradeço muito pela disponibilidade de fazer parte desse curso, nesse início. A Adriana Marculino é diretora técnica do DIEESE, é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, uma instituição já histórica do movimento sindical, a qual, inclusive, no século passado, tive a oportunidade de aprender muito e trabalhar junto aos colegas. A Adriana é graduada, mestre e doutoranda em Ciências Sociais, e tem acumulado grande experiência nas atividades de condução do DIEESE, junto ao movimento sindical, ao movimento social. Temos também, na sequência, o colega, e será um prazer também termos a sua participação, Rolf Hackbart, que é economista, mestre, com grande experiência na gestão pública, teve participação em diferentes ministérios e também instituições das Nações Unidas, e vem sendo já há algum tempo voltado e dedicado ao tema agrário e ambiental. Portanto, a sua contribuição nos dará uma visão bastante interessante deste olhar do Brasil, né? Temos também, na sequência, a professora Marilane Oliveira Teixeira, que é economista, com mestrado e doutorado em economia, tem uma excelente trajetória de pesquisa e de estudos na temática da economia feminista, com desenvolvimento nas atividades no trabalho das mulheres, no mundo do trabalho, especialmente, também nos dará uma visão apropriada, a partir desse olhar, do tema aí sobre as transformações do Brasil na sua sociedade. E, por fim, mas não menos importante, a participação do professor Éder Luiz Martins, graduado em História, com mestrado e doutorado em Economia, professor universitário, é um estudioso da trajetória brasileira, do passado e atual. Então, temos aqui uma composição muito interessante, e eu sou muito grato pela disponibilidade, pelo tempo que vocês dedicaram a fazer parte deste curso. Vamos começar de imediato com a Adriana Marculino. Fique à vontade para poder se manifestar. Muito obrigado. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Boa noite, Márcio. Boa noite também a todos os demais colegas aqui que vão proferir aqui as suas considerações em relação a esse livro, e também a todo mundo que está acompanhando aí virtualmente. Eu peço desculpa porque eu estou participando aqui de um lugar não muito bom, eu estou no aeroporto, porque daqui a pouco eu vou ter que viajar, não consegui alterar o meu horário de voo, então vou participar daqui, peço desculpa porque possivelmente pode ter alguma interferência do som aqui do aeroporto.
Eu queria começar a minha fala, né, primeiro agradecendo o convite de participar dessa aula. Para mim é uma honra poder participar, né, com pessoas aqui que foram meus professores, a quem eu admiro muito. Então, fico muito contente, espero aqui poder contribuir um pouco com esse debate. Queria também parabenizar o Márcio, né, pelo livro. Eu acho que a gente sai de um patamar de analisar, né, as características mais empíricas do que está acontecendo com o mundo do trabalho no Brasil, e com o livro, com as definições, a conceituação, a análise que o Márcio traz, eu acho que a gente dá um salto de entender estruturas e movimentos mais amplos, né, que estão relacionados a particularmente esse processo de precarização do trabalho, de avanço do neoliberalismo, né? Acho principalmente relevante a comparação entre os 3 períodos que o Márcio propõe, né? E também dos conceitos de contra-revolução prolongada e preventiva, né? E de como a massa sobrante, ela é utilizada nesses 3 períodos, né? Eu queria comentar aqui, fazer alguns comentários, tecer alguns comentários nesse meu tempo, né? Considerando principalmente 3 elementos que eu acho que podem contribuir com esse debate que o Márcio apresenta no livro, né? O novo sujeito coletivo, né? Eu queria destacar alguns desses elementos que renovam a precarização, né, a precariedade e a heterogeneidade estrutural do mercado de trabalho brasileiro. Eu acho que o Márcio traz muitos desses elementos no livro, de como a gente, essa precariedade atual, essa heterogeneidade atual, ela tem uma nova configuração e isso vai resultar numa série de questões, problemas e desafios, né? Eu também queria destacar aqui alguns elementos sobre as desigualdades entre os diversos segmentos da classe trabalhadora, né, que também são desigualdades históricas e estruturais, né, e por fim eu queria destacar também alguns elementos sobre a organização sindical no Brasil diante desse novo sujeito, né, diante desses novos desafios. Eu acho que esses 3 elementos, eles podem ajudar no debate do livro e no debate dessa aula, né? Bom, eu queria primeiro, em relação às desigualdades estruturais e históricas, né, no acesso, permanência e progressão no mercado de trabalho, né, a gente tem aí uma renovação e uma ampliação da nossa precariedade estrutural, né? A precariedade, ela é uma parte constitutiva da relação salarial, mas a diferença nesses momentos, particularmente nesses momentos, né, que o Márcio destaca no livro dele, né? O termo precarização que a gente utiliza agora, né, esse processo de precarização, ele está, então, mais ligado a essa fase que o Márcio destaca a partir da última década, né, do século passado, a partir dos anos 90, né, em que o Brasil entra aí numa inserção ao processo de globalização neoliberal de modo subordinado, né, e que isso desorganiza as cadeias produtivas e tem um impacto gigantesco no mercado de trabalho, que não vai ser superado nas próximas décadas, né? Essa nova processo de precarização, ele acho que tem algumas características que são diferentes da anterior. Primeiro, porque ele vai, como o Márcio também demonstra no livro, né, ele vai envolvendo setores de trabalhadores que antes tinham empregos relativamente estáveis, né, que relativamente tinham uma segurança maior no seu contrato de trabalho. Ela também, esse novo processo de precarização, ela não se limita, né, ao ambiente do trabalho, à organização do trabalho, né,
a incluir novos trabalhadores, mas ela também tem um impacto na legislação trabalhista, na legislação, nos direitos sociais, no papel do Estado, né, como atuante, tanto da regulação do trabalho, da fiscalização, como também de um projeto de desenvolvimento, né, com consequências aí na redução dos direitos trabalhistas, mas também de outros direitos, né. Segundo a OIT, né, a gente teve aí nessas últimas décadas um conjunto de formas de precarização em crescimento no mundo como um todo, mas também no Brasil, né, que ressaltam, né, esse processo de precarização que a cada nova rodada ele vai engolindo novos setores de trabalhadores, né? Então, além daqueles segmentos que foram precarizados na década de 90, a gente tem visto ao longo dessas últimas décadas novos processos de precarização dentro desse novo momento neoliberal, né? Então, um crescimento bastante considerável de trabalho temporário, né, e de regulações que ampliam as formas de uso do trabalho temporário, uma ampliação do trabalho em tempo parcial, inclusive de trabalhadores subocupados por insuficiência de horas, né, um aumento das formas de intermediação da mão de obra, né, e aí tanto temporário, mas também da subcontratação, né, da relação de trabalho não direta com o usuário final que produz aquele determinado serviço, né. Um aumento também do compra própria e também daquele que a gente tem chamado do PJ, né, do economicamente dependente, um trabalho aí encoberto por essa classificação, né, de conta própria, mas que, na verdade, camufla aí uma relação de trabalho subordinada. E, além dessas formas de trabalho que mais cresceram no mundo nesse último período, a gente também tem aí um crescimento das jornadas de trabalho fora do horário comercial e da polarização das jornadas, né, em jornadas insuficientes e em longas jornadas de trabalho. Todos esses elementos, eles aqui no Brasil, eles foram reforçados pela reforma trabalhista de 2017 e ampliam essa precarização, essa heterogeneidade e uma fragmentação da classe trabalhadora, na qual é muito mais difícil que a gente consiga estabelecer uma identidade de classe, uma pauta coletiva e uma organização e uma mobilização coletiva, né, da ação coletiva desse conjunto de trabalhadores que estão inseridos em realidades consideravelmente distintas, né, de proteção, e que, portanto, também tem pautas e visões, né, sobre quais são os direitos que eles mais necessitam acessar também com algumas variações, né. Esse movimento, ele, então, de uma fragmentação e de uma ampliação da heterogeneidade e da precarização do trabalho, ele se dá tanto no mercado formal de trabalho entre os trabalhadores seletistas, mas também uma ampliação dessa heterogeneidade e novas formas de informalidade, né? Então, também permeia, reorganiza, né, essa informalidade, e aí a gente pode destacar aqui a pejotização, ampliação da MEIA, mas também os trabalhadores de aplicativo, que tem aí uma relação de trabalho subordinada, mas estão na completa informalidade, né? E também no setor público, né? No setor público que tem empregado também um conjunto bastante amplo de contratos precários, que também fragmenta os trabalhadores que atuam nesse setor, né? Então, de modo generalizado, a gente tem essa ampliação. E aí, bom, o resultado é uma falta de acesso a salários e empregos qualificados, uma insegurança no emprego, a ausência de proteção contra demissões, de garantias relacionadas à saúde e segurança no trabalho, também, frequentemente, restrições no acesso a direitos civis, culturais, sociais, econômicos e políticos, na medida em que não só o mundo do trabalho muda, mas também o Estado
como um todo, né? Eu queria, agora, o segundo ponto que eu queria destacar, o tempo corre aqui, a gente olha para o relógio, o tempo está correndo, eu vou tentar acelerar aqui um pouco. Eu gostaria de destacar também as desigualdades históricas e estruturais, né, no acesso ao mercado de trabalho, em relação a segmentos da população negra, das mulheres, jovens e idosos, baseados em identidade, orientação ou expressão de gênero, escolaridade, pessoas com deficiência. Né? Essas desigualdades, elas podem estar sobrepostas, o que significa que essa pessoa vai estar submetida a múltiplas formas de discriminação, e no mercado de trabalho ela se consolida através de menores oportunidades de salário, vínculos empregatícios com menor proteção trabalhista, maior taxa de rotatividade, maior taxa de desemprego. E esses setores, né, ainda que eles estejam aí, não é uma novidade no mercado de trabalho, o trabalho das mulheres, da população negra, da juventude, né, ele aparece agora como mais um elemento de reivindicação, né, novas pautas aparecem, e distintas das pautas clássicas, né, do movimento sindical, e que geram aí uma dificuldade organizativa, particularmente do movimento sindical tradicional, né, em incluir esse tema nas suas agendas, né, temas que têm, inclusive, relação com a superação estrutural da precarização no mercado de trabalho, particularmente no que diz respeito às desigualdades entre homens e mulheres e a população negra no mercado de trabalho, mas uma dificuldade de incluir essas pautas como pautas que, ao contrário de dividir, né, elas somam no sentido de pensar em saídas para avançar na superação dessas desigualdades estruturais, dessa heterogeneidade no mercado de trabalho, dessa grande fragmentação. Bom, o último ponto que eu queria destacar aqui é em relação à organização sindical diante desse contexto, então, né, dessa ampliação da precarização, do surgimento desses novos velhos atores, né, na classe trabalhadora, mas diante dessa grande fragmentação, né, e heterogeneidade. O movimento sindical brasileiro, eu acho que ele é um instrumento fundamental da democracia e do avanço dos direitos dos trabalhadores, mas é evidente também que a representação dos trabalhadores da organização sindical tem um conjunto de problemas a resolver, né? Mas diferente desse discurso difundido pela direita, né, ou pelos setores patronais, de que as entidades sindicais elas tiveram uma perda da sua representatividade, da sua legitimidade, particularmente apoiado, né, esse argumento apoiado na taxa de sindicalização, né, em queda nessas últimas décadas. Eu gostaria de destacar aqui talvez uma outra leitura desse fenômeno da queda da taxa de sindicalização, né, sem excluir, né, isso que eu falei, de que, de fato, o movimento sindical brasileiro tem problemas a resolver, tem dificuldade de lidar com esse novo sujeito coletivo, com essa nova classe trabalhadora, né. Bom, é verdade que a taxa de sindicalização, a queda na taxa de sindicalização, ela é um fenômeno mundial, né, mas no Brasil ela tem características próprias que eu acho que a gente não pode ignorar, né, um país periférico como o Brasil, em que o processo de desenvolvimento, ele sempre gerou essa massa sobrante, né, em que o sindical olhava para essa massa sobrante e falava, nós estamos lutando para que vocês também tenham acesso à CLT, né, e desse ponto de vista nunca teve uma estratégia específica de organização, de mobilização, de olhar para a pauta desse segmento informal, mas efetivamente o fato dessa grande massa aí de informais reduz o número de trabalhadores aos quais esse movimento sindical clássico, tradicional, sempre organizou, né, aquele trabalhador com carteira, né. Então, acho que esse é um dos primeiros elementos, né, dessa
redução da taxa de sindicalização relacionada a esse aumento dessa informalidade, com essas novas características que o Márcio também destaca aí no livro, né? Então, um mercado de trabalho em que apenas pouco mais de 40% possui carteira de trabalho assinada, né? Se for considerar o conjunto da classe trabalhadora, inclusive aqueles desalentados, subocupados, os desempregados, né? A gente tem aí 40%, um pouco mais de 40% com carteira de trabalho assinada, que constitui aí o núcleo central do movimento sindical tradicional, né? Além disso, a gente tem também um mercado de trabalho, como já foi dito, né? Com uma ampliação bastante considerável dessas novas formas de contratação, particularmente destacadas pela reforma trabalhista, né? Então, temporária, intermitente, parcial, terceirização, então, contratos que fragmentam, e no setor público e no setor privado, né, que fragmentam ainda mais essa classe trabalhadora, mesmo ela tendo carteira de trabalho assinada, né, o que dificulta também essa organização. Por fim, a gente tem uma alta rotatividade, né, que também reduz a permanência do trabalhador em uma determinada categoria e dificulta a construção de identidades profissionais e de classe. E ainda, por fim, né, acho que um outro elemento também, as recorrentes denúncias de práticas antissindicais que constrangem trabalhadores a não se filiarem a sindicatos, né? Eu acho que esses são alguns dos elementos, né, que contribuíram para essa forte queda na taxa de sindicalização e que resultam nesse enfraquecimento do movimento sindical diante desse novo sujeito coletivo, né? O movimento sindical, eu acho que tem uma dificuldade de, ainda que esses sejam elementos que tenham apoiado essa queda na taxa de sindicalização, né? E eu acho que esse também é um objetivo desse processo aí, como o Márcio chama, né, de uma contra-revolução prolongada e permanente, né, de enfraquecer as organizações de trabalhadores e trabalhadoras, né, também é um objetivo, né, que esse processo de heterogeneidade da classe trabalhadora, de fragmentação, que dificulta a constituição de identidades coletivas, né, também é um objetivo, né, no sentido de enfraquecer o movimento sindical, mas eu acredito que o movimento sindical, diante desse cenário, né, desse embate em relação a essa nova classe, não conseguiu responder à altura. O movimento sindical brasileiro, ele é ainda fortemente organizado por categorias mais tradicionais do movimento sindical, bancários, metalúrgicos, petroleiros, químicos, professores, que são categorias mais organizadas, e que tem uma dificuldade, eu acho que maior, de olhar para esses segmentos da classe trabalhadora que hoje passam por um processo de precarização ainda maior e se somam a essa precariedade estrutural que nasce com o mercado de trabalho assalariado no Brasil. Então, eu gostaria de destacar esse elemento, né, de como esse movimento que o Márcio traz nessas últimas décadas, ele também afeta o movimento sindical e a sua representação, a sua capacidade de mobilização, né, e essa dificuldade de reagir. Por fim, eu queria deixar uma pergunta aqui para o Márcio, não sei se eu posso deixar uma pergunta para o Márcio, mas gostaria de deixar, né? Bom, a gente está passando de uma sociedade industrial para essa era digital, né? Ainda é relevante para o Brasil um projeto de superação dessa subordinação de desenvolvimento, ter uma estratégia de reindustrialização, né, que combata essa reprimarização e essa desindustrialização? A gente ainda pode ser, nessa era digital, produtor e não consumidor? Queria te ouvir um pouco, se for possível, em relação a isso, né? Porque eu tive um pouco de dificuldade de encontrar, diante desse quadro, né, desse novo sujeito, quais as saídas, né? Eu acho que o movimento sindical precisa enfrentar isso, ele não está conseguindo enfrentar, está começando a discutir com certo atraso como enfrentar isso,
mas eu gostaria também de saber a sua opinião em relação a esse processo mais amplo de um projeto de desenvolvimento, se ainda a gente perdeu o bonde, como algumas pessoas dizem, ou se ainda é possível investir num projeto de desenvolvimento não subordinado a partir de uma reindustrialização nacional. Era isso, e obrigada pela oportunidade de poder participar aqui com vocês. Nosso agradecimento, Adriana, pelo teu tempo e as condições sobre as quais você terminou nos ajudando com essa exposição. Ouvimos latidos de cachorro, chamados para voos. Desejo uma boa viagem e muito obrigado aí pela teu esforço da leitura em meio a tanto trabalho e a contribuição que você deu. A pergunta, ela certamente será respondida, não sei se no dia de hoje, mas nos próximos capítulos, com certeza. Muito obrigado para você, então, Adriana. Boa semana. Vamos agora logo para Rolf Hackbart, que vai nos abrilhantar com a sua perspectiva. Por favor, Rolf, à vontade. Oi, pessoal, boa noite a todos. Eu vou enfatizar alguns pontos do meu ponto de vista, mas olhando mais a evolução e as consequências para a sociedade agrária, para o agro brasileiro. Uma primeira questão que eu gostaria de destacar a partir dessa obra do Novo Sujeito Coletivo, do Márcio Postman, algumas fontes e bibliografias citadas a partir das análises do Brasil agrário, como José de Alencar, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Machado de Assis, Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, e um deles que eu reli de novo, e acho que tem muito a ver com o mundo atual para a gente usar e atualizar, é do Antônio Cândido, no livro Dialética da Malandragem, de 1970, onde ele fala dos largados do mundo que não é o deles. Ou seja, eu interpreto um pouco assim, essa massa humana sobrante e nesse livro destacado sem destino, né? sem perspectiva, sem ânimo, sem perspectiva de sobrevivência, etc. Então, esse olhar um pouco no caso dos trabalhadores rurais, ou das pessoas que vivem no meio rural, na história brasileira, ela tem chegado a um ponto, e eu gostaria só de citar um dado que eu achei mais próximo. Segundo o IBGE, em 1990, nós tínhamos cerca de 20 milhões de empregos formais e assalariados rurais no Brasil. E segundo a última PNAD, 2022, até 2022, cerca de 14 milhões de pessoas. Isso estou falando de assalariados, claro que tem aí várias outras formas, mas só para ter uma pequena ideia da grandeza de cerca de 6 milhões de pessoas que deixaram suas atividades no meio rural por inúmeras razões, pela evolução econômica, social e política no Brasil. E as consequências para esse povo que vive no meio rural já foram citadas pela colega que me antecedeu, mas reforçar a desestruturação do emprego formal no campo. Isso vem acontecendo e aceleradamente, pela redução do assalariamento agrícola, esse número citado, acho que é um indicador, e nesse sentido, só um parênteses, acho que precisamos de um novo censo agropecuário no Brasil, nem que seja nos moldes do anterior, embora que o mundo a realidade tenha mudado muito e poderíamos levantar vários outros dados no meio rural, a crescente informalização nas relações do trabalho rural e a ampliação de ocupações não protegidas juridicamente. Além disso, a heterogeneização do novo sujeito coletivo, a pluriatividade e diversificação de rendas, a integração sempre subordinada às cadeias produtivas, a financiarização da agricultura, né? E a professora Maria de Conceição Tavares também sempre chamava atenção, e em 2003, quando eu fui convidado para assumir a presidência do INCRA por 8 anos, a gente trabalhava junto lá no Congresso Nacional, na liderança do governo do Senado, ela disse para mim, tu não vai para o INCRA. Depois ela fumou 2 cigarros, voltou, tu vais para fazer uma coisa, lembrando que a professora vinha lá do INDA, né? Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, regularização fundiária.
definir nesse país o que é terra pública, o que é privada, o que é a área de populações tradicionais, o que é a área de proteção ambiental, o que é área ambiental, o que são áreas de fronteira litorânea, como a outra faixas de fronteiras, para que esse Estado, esse país, conheça o seu território, regularize o seu território e dê um destino para o seu território através de um Plano Nacional de Desenvolvimento. Ou seja, são ideias já bastante antigas, já entrando um pouco no debate que a colega provocou um pouco, tentando comentar, sim, é possível construir um Plano Nacional de Desenvolvimento para esse país. E, para isso, nós temos que buscar uma base política. Que país queremos? Como que queremos que o agro funcione? Para isso, nós precisamos ter um Plano Nacional de Desenvolvimento, produzir a comida para o nosso povo, ter o controle sobre as nossas fontes de águas, sobre os minerais, sobre o solo, o subsolo, o ar. Isso é importante e é fundamental para olhar já para o futuro. E quando eu falo, todo mundo sabe, né, mas só reforçando, Plano Nacional de Desenvolvimento não quer dizer não se relacionar com o mundo global, não comercializar. E nem tudo que é controle público necessariamente tem que ser estatal, mas a sociedade brasileira precisa decidir criar maiorias através das suas organizações, suas representações adequadas aos tempos atuais para decidir o futuro desse país. Então, esse é um primeiro comentário que eu gostaria de destacar. Um segundo é as implicações mais importantes para o futuro próximo através da digitalização da economia ou das tecnologias de digitalização para o meio rural. E eu acho que não só para o meio rural, mas a digitalização da nova segmentação no trabalho rural é já de cara assim, uma grande divisão entre trabalhadores qualificados digitalmente e trabalhadores excluídos tecnologicamente. Isso está se agravando muito. E eu me lembro no tempo dos movimentos sociais que eu ajudei a construir muito na década de 80, 90, depois no INCRA em 2000, na FAO, na África, trabalhando em outros países aqui da América Latina, mas tinha casos assim, São Paulo, por exemplo, novas máquinas, novas tecnologias na colheita da cana, uma massa sobrante já naquela época, anos 2000, perdendo o emprego, inclusive o sazonal. E a gente fez algumas pesquisas através do INCRA em São Paulo, e muitos desses jovens, nem tão jovens, iam trabalhar em postos de gasolina. E na época também entrando as máquinas de cobrança, de digitalização, eles não tinham condições de fazer aquele trabalho, porque eles não tinham óculos, não enxergavam direito, o dedo era grosso, não conseguia apertar naquela maquininha com habilidade, o que hoje pode se traduzir no manuseio da alta tecnologia no agro, através de drones, de computação, de necessidade de conhecimento tecnológico, de manejar esses equipamentos tão complexos, não é mais, eu acredito, na sua grande maioria, pelos filhos dos agricultores que viviam no meio rural, a não ser que tenham se qualificado e estudado. Então, a demanda por esse trabalho é cada vez mais de trabalhadores qualificados digitalmente. Além da expansão da economia de plataformas no campo, né, cada vez mais, a tendência de precarização via intermediação digital, né, a requalificação e novas exigências e competências, como análise de dados, habilidades digitais muito requeridas. E a intensificação da dependência tecnológica também no meio rural, na produção agrícola, através de pacotes tecnológicos, software proprietários, empresas de tecnologia agrícola, que vão excluindo uma massa de jovens sobrantes que estão à busca de novos destinos, novas oportunidades. Na época da presidência do INCRA, nós fizemos uma pesquisa com uma universidade no Espírito Santo, e a grande maioria dos jovens que moravam na periferia de Vitória, no Espírito Santo, principalmente aqueles que tinham recém-casado, tido o primeiro filho,
estavam muito dispostos e aceitariam voltar para o meio rural. Claro, desde que tenha conectividade, educação, lazer, transporte, saúde, direitos básicos naquele meio rural. Mas a vida já apontava naquelas pesquisas, e várias outras assim, já cito, que a qualidade de vida na periferia, nas grandes cidades, principalmente para os jovens, torna-se cada vez mais impossível ou de péssima qualidade. Além disso, dos dados, né, a pluratividade e do trabalho no meio rural, eu gostaria de aproveitar esses últimos minutos, é um diálogo em função disso, uma síntese conclusiva de que a redução quantitativa do trabalho rural existe, a transformação qualitativa das relações de trabalho e a maior heterogeneidade e precarização. Olhando para frente, e eu quero levantar alguns aspectos nesse sentido, no contexto de construirmos Plano Nacional de Desenvolvimento, em que a terra, o solo, vamos até aqui, tem um papel muito importante, e uma das coisas, resgatando os historiadores e analistas do passado, é agilizar a regularização fundiária desse país. O país não conhece o seu território, do ponto de vista da regularização, da legitimidade, da legalidade. Poderia citar vários exemplos aqui. O estado do Amazonas, até hoje, ainda tem cerca de 47 milhões de hectares de terras devolutas, públicas, matriculadas em nome do Estado. Estão ocupadas? Grande parte, sim, mas não estão destinadas. Então, é preciso dizer o que é do Estado, o que é da União, o que é público, o que é privado. Nós temos inúmeros cadastros no Brasil. Só a Agência Nacional de Águas deve ter uns 6 cadastros de terras. O INCRA tem seus cadastros. A Receita Federal, o IBAMA, o Cadastro Ambiental Rural. É preciso, do meu ponto de vista, dentro desse contexto do que país nós queremos, construirmos um cadastro único, resolver essa regularização do solo. Estou me atendo apenas do solo nesse caso. Muitos prefeitos que querem desenvolver os seus municípios não conseguem cobrar o IPTU, porque, a rigor, aquela área ainda é matriculada em nome da União no INCRA. Ou seja, é uma área rural. Então, a cobrança do ITR não é feita. Para vocês terem uma ideia, hoje, o governo federal tem a receber dos proprietários rurais no Brasil mais de 22 bilhões de reais de ITR não pago, além de ser uma mixaria do que eles pagam. Então, tecnologia existe hoje, não é mais por falta de tecnologia, para efetivar a regularização fundiária no Brasil. Outro dado que me preocupa é com o tal do mercado de carbono. Se utilizarmos o cadastro ambiental rural, o mercado de carbono e a falta de regularização fundiária, é muita picaretagem, é a financiarização, digamos, top do mercado de carbono, onde muitos, vamos chamar assim, empreendedores, né, registram áreas públicas, indígenas, quilombolas da reforma agrária, em seu nome, vendem no mercado de carbono, assim que valorizou o título, cortam aquela vegetação e fazem uma maior negociata em cima de um mercado de carbono tão difundido. Então, a regularização é um dos pontos. O outro, que é uma questão antiga, um tema antigo, é o certificado de cadastro rural, direito de uso, certificado de direito legal de uso da terra. Ou seja, muitos países têm isso. A terra é do Estado e faz contratos de concessão, com cláusulas rígidas sobre tema ambiental, trabalhista, e vários, e o que produzir, para quem, por exemplo, garantindo a alimentação básica para o seu povo. Parece difícil, mas eu não vejo outro caminho se nós não utilizarmos esse instrumento e nos agarrarmos da Constituição de 88, onde várias interpretações, inclusive do Supremo Tribunal Federal, afirmam que o direito à propriedade
privada da terra está subordinada ao cumprimento da sua função social, ser produtiva, proteger o meio ambiente e a legislação trabalhista. As três combinadas. Esse foi o grande debate da Constituinte que eu participei. Evidente que nós interpretamos que fomos, em grande parte, derrotados, porque bastava ser produtiva, não poderia ser desapropriada. Mas a sociedade brasileira decidiu, olha, essa terra ela não se reproduz como um carro, um relógio, um celular. Ela é finita, é um bem econômico finito, então a sociedade tem que dar o destino. Então, bom, aqui vai ser produção da agricultura familiar, aqui vão ser assentamentos rurais, aqui vai ser preservação, aqui vai ser área de preservação ambiental, etc., etc., e concessões de direito real de uso por 10, 20, 30 anos, e ter esses projetos, mas com base nos interesses da sociedade brasileira. E termino por aqui, levantando essas duas ideias, e a terceira é construirmos um plano nacional de desenvolvimento sustentável com políticas estratégicas para o país, mobilizando a sociedade em todas as suas formas, inclusive a partir dessa massa humana de sobrantes. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Rolfo, pela tua síntese muito importante, que vai se complementando a partir da apresentação inicial da colega Adriana, que nos trouxe uma visão a partir da realidade sindical. Agora você nos contempla com informações preciosas a respeito da realidade do campo, das transformações do campo do Brasil, e vamos avançando, então, agora para a manifestação, a participação da professora Marilane Oliveira Teixeira. Muito obrigado, Mari. Por favor. Ok. Bom, muito obrigada, Márcio. Quero primeiro agradecer muito a você pela oportunidade de poder contribuir, né, para entender, né, esse processo de formação econômica e social brasileira e a questão social. Bom, uma boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, e também meus cumprimentos às demais pessoas que estão me acompanhando também nesse debate de hoje à noite, né? A Adriana, o Rolf, o Éder. Bom, eu considero que o livro, Márcio, você tem vamos dizer, uma bibliografia muito extensa, e eu acho que o teu livro, nesse momento, ele tem uma contribuição fundamental, né? Eu acho que a Adriana, inclusive, expressou isso. Nós vivemos hoje num momento em que emergem, né, leituras sobre a crise da classe trabalhadora e com a ideia de que houve um desaparecimento, né, do sujeito coletivo. E o importante é que o teu trabalho, a tua obra, ele sustenta, né, a ideia de que não houve esse desaparecimento, nós estamos falando de um novo sujeito coletivo e, portanto, né, há uma reconfiguração histórica, né, profunda desse sujeito, então, diante das transformações do capitalismo contemporâneo. Eu acho que você, ao analisar as transformações do capitalismo, da questão social, você evidencia, né, as desigualdades, as contradições geradas pelo capitalismo ao longo dos diferentes períodos históricos no Brasil. Então, você está olhando em 3 tempos, né, o capitalismo no Brasil, e mostra a incapacidade deste capitalismo de incluir todas as pessoas, né? Então, você destaca esses 3 momentos, que é a transição do escravismo para o capitalismo, essa formação da sociedade urbana e industrial, e essa fase atual, então, marcada pelo neoliberalismo e financiarização. E é óbvio que, para nós compreender essa fase atual, é fundamental entender todo esse processo, né? O que cada etapa produz, né, de forma distinta a organização social e os sujeitos coletivos, né? A ideia de como as sociedades, em vários momentos, produziu uma multidão empobrecida de sobrantes aos requisitos do capitalismo, né? E como a falta de mobilidade, de perspectiva, ela abre caminhos para o que tu chama do
banditismo local, do fanatismo religioso e o sistema de jagunço, né? Acho que essa ideia de multidão de sobrantes, que se refere, né, a essa produção estrutural pelo capitalismo, a parcela da população que não é plenamente absorvida pelo mercado de trabalho, né, inspirado, inclusive, nessa noção do exército industrial de reserva, acho que ele vai mais além, né, porque ele tem características e especificidades da condição do caso brasileiro, né, que assume um caráter muito mais profundo e persistente, né? Não se trata apenas de desemprego conjuntural, mas de uma ausência ou de uma total falta de perspectiva de inserção, né? Então, uma parcela dessa população nunca vai poder acessar os circuitos mercantis, nunca vai poder acessar o mercado de trabalho. E, por uma parcela, a inserção vai ser marcada pela informalidade, por baixos rendimentos e uma total ausência, né, de perspectiva de mobilidade social. E você mostra muito bem isso, né? Como que essa realidade ela é resultado de um processo histórico que exclui, que eu acho muito importante, a exclusão da população negra no pós-abolição. Você destaca isso com muita evidência. Eu acho que isso, para nós, é fundamental, compreender que a industrialização ela foi incapaz de absorver toda a força de trabalho e que essa modernização econômica, ela, na verdade, preservou desigualdades estruturais, né? Não só em relação à população negra, principalmente em relação também às mulheres, mas principalmente entre as mulheres negras, né? Então, esse contexto dessa população excedente, então, ela não pode ser vista como um resíduo do sistema, mas como parte do seu próprio funcionamento, né? Contribuindo para a pressão sobre baixos salários, pensão de formas precárias de trabalho e a manutenção, né, de uma elite, né, de uma elite econômica social. Então, essa ausência, né, da integração pela via do emprego, pelos direitos, então, emerge formas alternativas, né, que se chama de inserção social, como você destaca muito bem, em todos os momentos. O banditismo local, o fanatismo religioso, as relações de dominação pessoal estão presentes nesse sistema de jagunço, né? Essas expressões revelam não apenas a exclusão, mas também a falta de horizontes coletivos, né? De mobilidade social, dificultando, então, a constituição de sujeitos coletivos organizados, reforçando o que você chama da fragmentação social, né? Então, portanto, esse novo sujeito coletivo contemporâneo, ele é muito mais fragmentado e heterogêneo, né? Ele está, obviamente, menos centrado apenas na classe operária industrial, mas também lembrando que na formação econômica e social brasileira, ela se constituiu e ela se estruturou um mercado de trabalho, vamos dizer, com acesso a direito à proteção social, mas uma parcela muito pequena do conjunto, né, da população. Nós convivemos, mesmo nesse período aí dos anos do século XX, entre os anos de 30 até os anos 80, com o crescimento, a ascensão de uma classe trabalhadora, de uma classe operária, mas cujos direitos, né, estavam assegurados apenas para uma parcela. As próprias trabalhadoras domésticas foram excluídas desse processo, trabalhadores rurais, né? Só recentemente, em 2013, depois na regulamentação de 2015, que parte dos direitos das trabalhadoras domésticas, então, foram igualados ao conjunto dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras com acesso seletista, né? Então, nós tivemos, vamos dizer, historicamente, a constituição de um mercado de trabalho que sempre excluiu uma parcela significativa da população pobre, negra e das mulheres, né? Então, vamos dizer, essa fragmentação, essa heterogeneidade que se caracteriza a partir, se expressa a partir das contradições do capitalismo atual, que não há uma unidade homogênea, não dá para se dizer necessariamente que havia uma homogeneidade no período anterior, né? Mas, claro, que nós tínhamos uma classe trabalhadora
e os setores, né, econômicos dados no processo de industrialização, que, de certa forma, permitiu uma certa mobilidade, né, mesmo entre os trabalhadores e as trabalhadoras por conta própria, né? Então, vamos dizer, num período aí dos anos 60, dos anos 70 e parte dos anos 80, a ascensão dessa classe trabalhadora também puxava para cima, de alguma maneira, esses setores, esses segmentos. E as mudanças, né, muito bem frisadas por você, vão ocorrer justamente a partir essa inflexão nos anos 90, com o processo de abertura econômica, comercial, financeira e o acesso a uma nova era, né, e o processo de globalização que vai impactar, né, nesse sujeito social coletivo da sociedade industrial, que vai dar lugar a a emergência dessa nova, chama dessa nova classe trabalhadora, né, cujas características elas estão justamente nessa dispersão geográfica, nessa dispersão, nessa individualização do trabalho, né, nessa multiplicidade de formas de contratos de trabalho que a Adriana já reforçou, que vai, vamos dizer, tirando essas características, né, da identidade e vai tirando essas características de constituição de uma relação de pertencimento, né? E isso, evidentemente, vai impactando dentro da própria organização sindical, né? Então, enfraquece as formas clássicas, né, do sindicalismo tradicional, mas não elimina de maneira alguma a ação coletiva, né? Ela apenas transforma, e isso a gente precisa ficar muito atento, justamente porque nós vivenciamos nesse último período muitas formas de ação coletiva que se deu justamente à margem vamos dizer, do sindicalismo tradicional, né? Tem um outro aspecto também que tu traz com muita importância, essa discussão em torno da governança política e da contra-revolução preventiva, né? Com essa questão de como se dá, né, a contenção dos conflitos sociais, a administração das crises e das emergências, né? E como esse processo é interpretado como uma espécie de contra-revolução preventiva, né? Que busca justamente limitar a ação transformadora desses sujeitos coletivos, né? Então, o nosso desafio, né? Eu acho que o desafio político contemporâneo está muito bem colocado, que é de criar, não é criar um novo sujeito, mas como reconhecer essa nova composição social, como construir formas de organização capazes de dar unidade à diversidade, né? Então, que mediações são necessárias, né, nesse processo? E é muito importante que esse novo sujeito coletivo ele já nasce generificado, né? Então, essa ideia de que o sujeito coletivo contemporâneo ele é mais heterogêneo e fragmentado não significa que, por exemplo, ele não pode negar, né, não reconhecer a presença das mulheres, principalmente das mulheres negras, em massa no mercado de trabalho, que entram, né, sempre constituíram mercado de trabalho, principalmente as mulheres negras, né, mesmo período pós-abolição, mas que intensificaram a sua presença a partir de um conjunto, né, de elementos que confluíram aí nos anos 60, nos anos 70, fazendo com que as mulheres ingressassem em massa no mercado de trabalho e com maior presença em ocupações precarizadas, né? Então, vamos dizer, preservando a manutenção de desigualdades persistentes, né? E de uma divisão sexual do trabalho em que há um lugar, né, destinado às mulheres e à população negra, que são justamente as ocupações mais precárias e mais pior remuneradas e que têm um nível de instabilidade maior, né? Então, as mulheres não apenas fazem parte desse sujeito, mas se constituem em condições muito desiguais e, obviamente, quando a gente fala desse novo sujeito coletivo, a gente precisa necessariamente olhar esses processos, as formações de maneira desigual. Então,
precarização e feminização do trabalho, né, que se configura aí no mercado de trabalho historicamente, e que se acentua nessas últimas décadas. Se a gente olhar os anos 90, por exemplo, em que o emprego industrial ele foi reduzido enormemente pelas políticas de abertura econômica, comercial e inserção na economia global, os homens foram empurrados para os empregos de serviços de comércio e as mulheres foram empurradas para os piores setores, né? Principalmente o trabalho doméstico. Eu me lembro muito bem de um dado teu, Márcio, numa publicação já antiga, em que mostrava que o crescimento do emprego doméstico nos anos 2000 tinha evoluído de 1,5 milhão para 4,5 milhões no final dos anos 90, e que os setores informais, o que tinha mais crescido nos anos 90 era praticamente trabalho terceirizado, que representava praticamente quase 90% do emprego gerado nos anos 90, né? E o trabalho, e aí já partindo um pouco para a finalização, o trabalho reprodutivo, a invisibilidade, acho que tem uma limitação importante na formulação clássica do sujeito coletivo, que é justamente essa ideia de não incluir a centralidade do trabalho reprodutivo, né? Isso está fora, inclusive, das leituras mais tradicionais, ignora muitas vezes como se dá as condições de reprodução da vida. Tu cita em determinado momento, né, que antes da presença das políticas sociais, todas as condições de saúde, educação, moradia eram parte assegurada por empregadores, né? Eu lembrava muito dos bairros industriais, né? Inclusive lá em Porto Alegre, no IAPI. E como isso, claro, se dava para aqueles setores que estavam inseridos no mercado de trabalho formal, mas como se dava entre a população pobre, sem nenhum acesso como é que era? Era por meio dos arranjos familiares e comunitários. E, basicamente, eles eram, vamos dizer, garantidos, né, viabilizados por meio do trabalho das mulheres, né? E, para encerrar, eu quero trazer 3 ideias importantes para concluir, que eu acho que tu traz e que é muito importante, eu acho que vai orientar bastante aí as próximas aulas. A primeira ideia, que é essa que indica que parcelas crescentes da população, as sobrantes, né, passam a se organizar economicamente fora do núcleo produtivo dinâmico, em vez de vínculos estáveis de trabalho. Sua sobrevivência depende de atividades fragmentadas, muitas vezes informais, ligadas à chamada economia popular de subsistência. De mostrar o quanto isso vem crescendo, vem sendo ou não uma alternativa aos circuitos mercantis, e quanto isso pode se constituir numa alternativa concreta, né, de sobrevivência desses sujeitos coletivos que não estão totalmente fora da economia, mas se inserem de forma subordinada e instável em setores, inclusive, em que é difícil você pensar formas de organização, né? A segunda ideia é a noção do débito e crédito, que aponta para uma transformação nas formas de reprodução da vida, né? A sobrevivência passa a depender cada vez mais do acesso ao crédito, ao endividamento, às transferências públicas, né? Que você chama atenção, os programas de rendas, aposentadorias, benefícios sociais. Ou seja, em vez de sustentar principalmente pelos salários, as famílias combinam renda precária com crédito formal e informal, criando uma relação contínua de endividamento que estrutura o consumo e a vida cotidiana, né? Como organizar essa massa, né? A economia popular passa, assim, a funcionar como um espaço de circulação financeira. E, por último, essa ideia do agregado social, que tu traz também com muita força, ressignificando ele para esse contexto, né, em que várias ocupações passaram a ser dependentes da concentração de renda. O que tu está dizendo é que muitos desses trabalhos, especialmente serviços, as famílias dependem diretamente da renda das camadas mais ricas, né? Então, empregos como trabalho doméstico, cuidados, serviços pessoais, entregas e outros são sustentados pela capacidade de consumo dos estratos superiores. Então, isso reforça uma dinâmica desigual. A base da pirâmide sobrevive atendendo demandas geradas no topo, o que limita a autonomia econômica, aprofunda a dependência estrutural e limita também a capacidade de se constituir como um sujeito, né, social. Como é que ele se organiza, né, nesse contexto, e que perspectivas a gente pode dar, então, para essa camada que se agrega aí ao trabalho junto às famílias
mais concentram renda, né? Então, essas são as minhas contribuições. Márcio, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. O agradecimento é nosso pela síntese que você conseguiu produzir em pouco tempo, a partir de uma leitura que me pareceu bastante integradora da perspectiva que queremos passar através desse curso, nessas próximas 4 aulas que teremos. Muito obrigado mesmo, professora Mari. Passaremos, então, para a apresentação final do professor Éder Luiz Martins, que nos acompanha, uma perspectiva mais de um historiador, imagino eu, depois dessa exposição que a professora Mari nos fez. Muito obrigado. Professor Éder. Obrigado, Márcio. Boa noite, vocês me ouvem? Sim. Certo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, agradeço a todos os companheiros que estão discutindo, debatendo. Bom, eu fiz uma leitura como historiador e é como historiador que eu vou comentar algumas questões que eu acho importantes. Primeiramente, eu queria agradecer ao Márcio por me fazer voltar a ler um livro que eu não li há muito tempo, que eu achei que tinha a ver, que é essa tese clássica do Eder Sader, defendida em 87, quando os novos personagens entraram em cena, que era uma tentativa de discutir as mudanças na sociedade brasileira já industrializada, no meio da crise dos anos 80, para ver se eu tinha alguma relação. Eu vou focar aqui num ponto que eu acho que é importante no livro do Márcio, que é a questão do Estado e da política, e como ele trata. E eu vou começar com uma questão que uma vez, como aluno de mestrado, foi colocada por um professor, inclusive eu coloquei ela como início da minha tese de doutorado, que é uma pergunta que acho que vale a gente refletir, que é: quais são as possibilidades e os limites de um país periférico com passado escravista e colonial se industrializar na etapa monopolista do capital? Eu digo isso porque, historicamente, a gente tem que lembrar algumas coisas que fazem parte do capitalismo periférico, do qual o Brasil está incluído, e que também ajudam um pouco a entender esse problema, essa luta nossa, esse século XX nosso, que eu coloco de uma forma muito clara, e os impasses que foi criado. Quer dizer, primeiramente, a gente correu atrás de 150 anos de industrialização em 50. Né? Você pensar que em 30 você não tinha uma primeira revolução industrial consolidada no Brasil, e em 80 você tem a 8ª economia industrial do mundo. Então, não é pouca coisa, né? Claro que nessa velocidade você vai mudar substantivamente estruturas da sociedade que são intermináveis. E como todo mundo já colocou aqui, e eu vou começar pela questão do nosso companheiro que falou sobre a questão agrária, o Joaquim Nabuco, no seu livro Abolicionismo, ele dizia o seguinte: olha, para a questão da escravidão. Para resolver o problema da escravidão, precisa, primeiramente, libertar o cativo, não há a menor discussão, a libertação do cativo é ponto de partida. Mas se a gente não acabar com a grande propriedade fundiária e com a violência privada que a cerca, isso aqui não vai para lugar nenhum, né? E eu acho que tem um ponto que a gente tem que discutir, e aí é fácil colocar hoje. Politicamente, do ponto de vista da vida política, reforma agrária nunca foi uma discussão política no Brasil. Nenhum presidente conseguiu, para além de projetos, antes que alguém me fale, para além, a reforma agrária é um não tema na história brasileira. Esse já é um ponto fundamental. E segundo, que a despeito de toda a luta pela industrialização, toda a luta por essa corrida pelo atraso, né, tentar correr atrás desse atraso estrutural de um país periférico com passado colonial escravista, a presença e a continuidade do conservadorismo na política brasileira, ele é perene, né? O saudoso Vanderlei Guilherme dos Santos, uma vez, se não me engano, na eleição de 94, de 98, ele falou o seguinte: olha, deixa eu deixar uma coisa clara aqui, tem uma coisa no Brasil que não se discute. No Brasil, nenhum governo vai conseguir sobreviver se não tiver a tradição ao lado. Ou seja, você não governa um país como o Brasil dentro dos marcos da democracia liberal, burguesa, capitalista, não estou falando de revolução. Revolução é outra coisa. Você não governa sem a tradição ao lado. E aí, interpretando tradição, o pacto conservador político que esse país tem. Nesse sentido, isso que foi diagnosticado pelos colegas, que é uma presença, né, que eu não chamo de contra-revolução, porque eu não acredito que houve processo revolucionário no Brasil. Então, chamar de contra-revolução, você precisa perceber se já teve uma revolução, né?
Teve uma meia revolução em 30, mas que não se consolidou e por aí vai. Mas as tentativas de modernização, elas sempre esbarram nessas questões estruturais da herança colonial escravista e nas questões de como é que você adentra o capitalismo industrial sem ferir interesses. Eu acho que esse é um ponto, né? Sem ferir interesses. Quer dizer, bem ou mal, vamos pensar o seguinte: a gente criou um mercado de trabalho industrial em 50 anos. Só que, ao mesmo tempo, despejamos 55 milhões de pessoas nas cidades. Ou seja, esse mercado de trabalho vai ficar completamente desorganizado, né? Você criou uma legislação trabalhista, para a época, sofisticada, né? Eu me lembro do grande ministro Arnaldo Susequinde, na Unicamp, explicando por que a CLT não tem nada a ver com a Carta de Lavoro e tem muito mais a ver com aquilo que o Getúlio pescou das greves de 17 e transformou em lei. Mesmo assim, você demora quase 10 anos para implementar o salário mínimo, né? A questão da estabilidade do trabalho, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, ou seja, tudo isso foi colocado, mas tudo isso convivendo com esse problema, que é o quê? É você fazer, ao mesmo tempo, construir uma nação industrial, tendo que construir uma sociedade urbana industrial com todos os seus dilemas, né? Como é que você cria cidades planejadas se você vai despejando gente nas cidades, né? Você não faz reforma agrária e, para evitar o caos e a guerra civil, você aumenta a fronteira agrícola, né? Eu lembro que a cidade que eu morava, eu era criança, não sabia disso, mas a cidade que eu morava no norte do Paraná nos anos 70, a cidade inteira migrou para o sul de Rondônia nos anos 80, porque o café tinha esgotado no norte do Paraná nos anos 70 e foram para o sul de Rondônia, né? Então, a fronteira agrícola sempre foi o mecanismo de contenção da guerra civil rural, que possivelmente existiria, né? E aí, qual é o problema que eu quero colocar? Toda a organização progressista, em termos de política, estou falando, em termos de luta de classes, né? Ela sempre teve que lidar com dois problemas ao mesmo tempo. Entender quem é o adversário e tentar organizar uma massa de gente em termos de classe social. E aí eu vou me recorrer ao grande historiador Edward Palmer Thompson, que quando escreveu a formação da classe operária inglesa, ele descobriu uma coisa, ele, historiador marxista, ele fala isso depois que escreveu o livro. Ele falava assim, eu descobri quando eu dava aula para os operários nos subúrbios de Londres, ou de Manchester, que consciência de classe social, ela se organiza no dia a dia. Não há nenhuma teoria filosófica ou histórica prévia. Você vai construir a classe no dia a dia. Eu acho que esse é um problema que a gente enfrentou no Brasil, né? Vou pegar uma coisa que é muito cara a essa mesa, as pessoas estão aqui, ao CESIT, né? A forma como as pessoas, por exemplo, destruíram o conceito do trabalhismo, que foi pode-se discutir se o trabalhismo era progressista ou não, mas o trabalhismo foi um movimento político organizado a partir de 30 que deu resultados. Após o regime militar, a desconstrução histórica do trabalhismo foi um negócio sem precedentes. O novo sindicalismo do ABC surge criticando esse trabalhismo, né? Então, eu acho que essas dificuldades mostram também que é um ponto que eu quero chamar a atenção em termos de política, o problema de ser país periférico na etapa monopolista do capitalismo vai colocando vários obstáculos que, por exemplo, se você pensar nas industrializações atrasadas do 19, não eram tão intensos assim, né? Pensar o seguinte: a China talvez esteja fazendo hoje o que a gente fez no século XX, e talvez com maior sucesso que nós, porque lá é um partido, né, é um partido único, é uma democracia de outros termos que não a democracia ocidental europeia, então são questões distintas. Mas nesse estilo clássico que o Brasil tentou fazer no século XX, eu acho que tem dois problemas que têm que ser discutidos, que o Márcio coloca. O problema de você ter as raízes do atraso, um passado colonial escravista, ser colônia, e o fato da lógica conservadora, do conservadorismo político sempre comandar os processos, seja diretamente, por exemplo, no Segundo Reinado, na Primeira República e no regime militar, ou seja, como oposição, como foi entre 30 e 64, né? Se pensar que em 30 e 64 o conservadorismo agia, vamos dizer assim, pelas sombras, fazendo pactos aqui, pactos ali, bloqueando aqui, bloqueando ali, o conservadorismo nunca foi assim, nunca se entregou em termos de manter
a defesa de interesses contra a modernização da sociedade, né? Do ponto de vista da classe operária, ou dos trabalhadores, ou dos marginalizados, isso tem um ponto, né? Como é que você conscientiza diante desses dilemas? Porque você está construindo tudo no calor da hora, né? Eu aqui não estou, em última instância, defendendo que a gente fez o que era possível fazer, não é disso. Mas são os impasses concretos, né? Eu tenho para mim, por exemplo, que a questão ali no início dos anos 60, final dos anos 50, foi decisiva, né? A discussão ali era o seguinte: a industrialização vai acontecer. Agora, que tipo de industrialização nós vamos consolidar? Vai ser um negócio que tenta incluir ou vai ser uma coisa plutocrática, que é o que acabou vingando, né? E aí, a partir dos anos 80, eu acho que aí a conversa é outra. Eu acho que aí é uma coisa que, primeiro, é externa a nós, é a questão da crise da dívida, e é a questão de uma desestruturação de uma sociedade urbana construída do jeito que foi, né? Eu acho que, por exemplo, essa questão do neoliberalismo do Brasil, ela tem um fato que eu acho que é diferente, por exemplo, no continente europeu ou no norte global, como querem dizer. Aqui você, como dizia o Celso Furtado, você primeiro introduziu o consumo sem dar um mínimo de estabilidade, de equidade, não igualitária, de equidade salarial de classes sociais para você adentrar isso. E aí você começa a criar essas distorções, né? Eu acho que o grande dilema brasileiro, a meu juízo, do ponto de vista da política, é que o conservadorismo sempre, talvez tenha sido o grande bloco de poder que, bem ou mal, às vezes no poder, às vezes fora do poder, sempre conseguiu colocar obstáculos a esse processo de desenvolvimento, né? Esse é o nosso dilema, né? Eu não acho que seja justo dizer que os nossos governos progressistas sempre pensaram primeiro na conciliação e não na ruptura. Acho que eles não tinham como pensar a ruptura. A conciliação talvez tenha sido o horizonte possível desses governos que eu chamo de progressistas, né? E esse dilema está aí, está colocado. Eu só coloco, como foi a Adriana falou a pergunta, eu já colocando em questões de 2026, acho que pensar desenvolvimento, projeto nacional, nos marcos daquilo que a gente conheceu como sociedade urbana e industrial capitalista do século XX está fora de questão. Tem que ser um outro tipo de projeto nacional, um outro tipo de organização industrial, se é que isso vai ser possível. E como é que você faz para desarmar essas bombas relógio, que são essas massas de gente em cidades extremamente populosas, né? E, em última instância, numa situação que eu não gosto dessa comparação que se faz hoje entre crime organizado e igrejas evangélicas pentecostais, com aquilo que a grande professora Maria Isaura Pereira de Queiroz, junto com Érica Rudibal, tratou nos chamados rebeldes primitivos do início do século XX. Acho que são fenômenos diferentes. Entendo a lógica de por que colocar parecido, mas eu não vejo, eu não consigo pensar o Lampião como um chefe de PCC. Lamento, mas não consigo. Acho que é outra discussão histórica, né? E Antônio Conselheiro não é Edir Macedo, do meu ponto de vista. Antônio Conselheiro não é Edir Macedo. Mas, é claro, é uma nova configuração, né? É o que temos hoje, essa coisa do crime organizado e do pentecostalismo, das igrejas evangélicas, desse messianismo capitalista, né? Essa teologia do progresso material, né? É um novo desafio, né? Eu acho que esse é um ponto, né? É uma coisa nova. Eu não acho que está sendo reproduzido. Acho que é uma coisa nova que caminha para umas questões que a gente precisa discutir. Basicamente é isso, Márcio. Eu acho que o restante foi tocado pelos outros 3 colegas e eu fico por aqui. Muito bem, professor. Acho que complementou bem as colocações anteriores. Nós avançamos um pouquinho mais no tempo, mas me parece bastante oportuno essas manifestações, porque o objetivo desse primeiro encontro é ampliar as possibilidades de tratamento do tema, e com visões distintas que se complementam inequivocamente. Quero também ressaltar a participação dos que nos acompanham através do chat, diversas manifestações, comentando, questionando, parabenizando também os expositores, e para nós ela demonstra essa participação, a diversidade dos que nos estão acompanhando em diversas partes do Brasil. Nós temos levantado aqui 7 perguntas, né? Temos
trabalho do Davi, que não apareceu aqui entre nós, mas realiza um trabalho excepcional de nos permitir fazer essa atividade através da internet. Eu vou ler rapidamente as perguntas. É óbvio que vai ser difícil respondê-las na sua totalidade. Eu vou deixar aqui para quem os que estão participando aqui possam também se manifestar. Mas nós teremos quatro encontros, né, que vamos tratar em detalhes. Por exemplo, o que é de fato o conceito do sujeito coletivo que nós trazemos, não é? Que de certa maneira é muito diferente da perspectiva que, como o professor Éder já chamou, não é? O do Sader, que é o livro dele de 88, não é? Também, obviamente, o conceito que utilizamos é diferente da perspectiva gramsciana ou de outros autores. Vamos tratar esse detalhe com calma, com tranquilidade, a definição do conceito, como é que nós estamos entendendo ele, né? E a sua realidade e evolução ao longo do tempo. Mas as perguntas que nos chegam aqui para que possam, cada um, de certa maneira, sentir a vontade para poder manifestar, vem do Jair Stanislau, pergunta: nós, moradores rurais, não temos nenhuma noção de mercado de carbono. O que fazer? Pergunta, talvez o professor Rolf possa se manifestar. O Fábio Matos: qual o conceito do sujeito coletivo seria mais ideal para compreender a classe trabalhadora brasileira quando temos diversos Brasis e diversas identidades sociais? Não sei se a Adriana se sentia à vontade para respondê-la. Podia esclarecer melhor o conceito de sujeito coletivo que será tratado no curso? Isso a gente vai tratar no próximo encontro. O sujeito coletivo pode estar representado pelo IA, inteligência artificial, no universo de trabalhadores e mecanismos de controle de poder econômico, a exemplo do capitalismo reestruturante? Pergunta do J. Castro. Pergunta do João Macedo: os marcadores sociais de raça, classe, sexualidade são, por vezes, marcadores de precarização do e das trabalhadoras. Como de forma efetiva, subverter a forma clássica do movimento sindical? Não sei se você, Mari, podia talvez responder. Estamos hoje vivendo o tecnofeudalismo, a sociedade trabalha gratuitamente para as big techs, o capitalismo está superando nas suas bases, hoje o capital é rentista. Em que medida, aí o Luiz Cláudio, em que medida o novo ensino médio tem contribuído para a formação desse sujeito coletivo empreendedor de si próprio, que carregam nas costas a culpa pelo insucesso atualmente improvável do mercado? A professora Magda Biavassi, que nos acompanha: esse novo sujeito coletivo seriam sujeitos que se dissolvem no coletivo ou compõem um conglomerado de indivíduos concorrenciais e meritocráticos? Por fim, pergunta do Raiman Souza: sou motorista, concordo que estamos completamente nessa condição de invisibilidade. Cassiano César: qual a função social da educação escolar pública nesse novo desenvolvimento, na visão da mesa? Muito bem. Abro a palavra para manifestações a respeito das perguntas trazidas por aqueles que estão nos acompanhando. Algumas, porque foram tantas, mas a gente tem que colocar um final aqui, nós teremos novos encontros para tratar melhor dos temas. Adriana, você tem ainda condições de nos falar? Oi, tenho sim. Sobre essa pergunta, né, do sujeito coletivo, né, para compreender essa classe trabalhadora atual, né, eu acho que o livro, né, provoca muito esse debate, né. Eu acho que centralmente o Brasil tem uma história de uma precariedade estrutural, de uma grande informalidade, né, de uma grande heterogeneidade, mas nesse último período, né, esse início de século e o finalzinho do século passado, ele traz um conjunto de alterações nessa classe trabalhadora e nessa precariedade, né? Traz novas heterogeneidades, traz novas questões, traz novos atores, e isso, como o Márcio aponta, né, traz uma nova complexidade. Eu acho que, como o Márcio falou, vocês vão discutir mais nas próximas aulas esse conceito de sujeito coletivo que ele propõe, né? Mas do ponto de vista da organização, né, coletiva desse sujeito, né,
eu não vejo a possibilidade de ignorar as diferentes condições em que eles se inserem hoje no mercado de trabalho, né? E de como isso afeta não apenas um modelo regulatório para o mundo do trabalho, mas também o conjunto de direitos, né? Porque muitos desses setores hoje, eles se voltam, são questões reivindicações que ele se volta para o Estado, né? Para políticas públicas. Então, não é possível mais ter uma bandeira, uma pauta, né? Vamos dizer assim, desse novo sujeito coletivo que ignore essa diversidade de situações, para garantir direito para todo mundo. Acho que um pouco isso, Márcio. Ótimo. Adriana, vamos passar então para o Rolf. Fique à vontade, Rolf, para se manifestar. Sim, muito brevemente, o mercado de carbono, ele é um mercado gerado por projetos sustentáveis de reflorestamento e energia limpa. Eu, empresário, ou um grande grupo econômico, emite gás carbônico que forma gases de efeito estufa, que dá o aquecimento global e compensa, entre aspas, em outras áreas em que ele refloresta ou desenvolve projetos sustentáveis. A ideia em si eu não acho tão ruim. O que eu alertei aqui na minha fala é, em não tendo a regularização fundiária, o que está ocorrendo muito é que grandes grupos econômicos dizem ou certificam projetos sustentáveis em cima de área indígena, quilombola, terra pública, como se fosse deles, e ganham dinheiro no mercado vendendo esses papéis. E aí tem um exemplo que eu acho super interessante. Já existe tecnologia hoje desenvolvida por uma empresa, pelo governo alemão, na verdade, empresa alemã, que tem um token para pode-se feito um token, um mecanismo de controlar cada árvore que eu planto, desenvolvo um projeto sustentável. À medida que eu vou cortando essa árvore, vai diminuindo, tem um efeito de registrar que está emitindo está produzindo menos projetos sustentáveis, e esse papel, em tese, deveria desvalorizar. Porque a picaretagem é tão grande, o cara emite papéis no mercado sobre uma floresta pública, no dia que ele vendeu isso, colocou no mercado, no outro dia ele começa a cortar. Então, é o mercado, é a financiarização da suposta proteção ambiental ou compensação ambiental, sempre na lógica capitalista e do mercado financeiro. Na verdade, pessoalmente, com devido respeito aos que defendem, eu acho isso uma grande picaretagem, uma mercantilização do meio ambiente, e no caso do Brasil, mas não só do Brasil, em cima de terras que não são dessas empresas. Não sei se foi confundir, eu deixei um pouco claro. Quer dizer, é um desafio enorme, né? Tem metas globais até 2030, menos emissão de gás carbônico para diminuir o efeito estufa, então tem que compensar, e aí o mercado financeiro, o capitalismo sempre acha uma forma de financiarização e de ganhar muito dinheiro. O tema que eu levantei aqui é a regularização fundiária. Não pode ser tão picareta assim. Eu declaro uma área que não é minha, e eu quero aproveitar, colegas, sempre perguntar num imóvel rural, em nome de quem ele está matriculado, não basta só o registro no cartório. Registrar, o cartório, em tese, aceita. Eu, valor pago, declaro que tenho 50 mil hectares no Mato Grosso. A área está matriculada em nome de quem? Do privado? Isso vem lá desde a Lei de Terras de 1850, isso até citado aí no livro do Márcio. Atento a esse tema. Obrigado. Muito bem. Acho que respondeu bem quem estava questionando. É mais uma possibilidade da interpretação do que hoje concorre na sociedade em transformação no Brasil. Vamos então, professora Mari, por favor, fique à vontade para as suas palavras. Okay. Obrigada, Márcio. Então, vou comentar a questão do João Macedo. Acho que, João, assim, acho que para a gente entender que o movimento sindical, de uma certa forma, ele está inserido dentro de um poder econômico e um controle
que é a supremacia, vamos dizer, a partir das relações patriarcais, né, e que trata, né, de uma relação de subordinação, né, tanto o debate clássico como o debate de raça. Eu acredito assim que eu acho que os avanços que a gente pode obter, eu acho que tem iniciativas reais e concretas aí a partir dessas, pelo menos, 3 últimas décadas, de olhar para a classe trabalhadora, olhando para esses conjunto, né, de sujeitos e sujeitas, e a partir daí também tem iniciativas de organização, de espaço, mas são avanços que vão depender muito do contexto mais amplo da sociedade, né? Porque a gente enfrenta cotidianamente o que é a misoginia, o que é a violência, o feminicídio, que é uma coisa que está muito na pauta hoje, né? Esse debate que se expressa no conjunto da sociedade, mas também dentro dos ambientes de trabalho, né? Práticas, inclusive, de assédio. Eu acho que tem uma iniciativa importante que é a da auto-organização, né? Então, nós, no Brasil, a gente sempre teve um movimento antirracista e um movimento feminista muito potente, muito anti-liberal, muito, vamos dizer, comprometido com o debate clássico, diferentemente de outras experiências, como a experiência americana, por exemplo, né? E esse movimento potente e com muita força, ele consegue, de alguma forma, incidir para dentro do movimento sindical. E é a partir daí que você tem avanços importantes, né? Constituição de secretarias, a aprovação de paridade, cotas, introdução desses temas na agenda sindical, né? Na centralidade das negociações coletivas. É um processo, então tem que ocupar esses espaços, mas tem que investir muito na auto-organização, né? Porque é um processo também, é uma pressão que vem de fora para dentro e também uma pressão de dentro do próprio movimento sindical e das sindicalistas, dos movimentos antirracistas, das feministas, que também incidem no movimento geral, adotando, por exemplo, práticas de pautas do tema do trabalho, porque o tema do trabalho, por exemplo, sempre teve meio ausente do debate do feminismo e das pautas também do movimento antirracista. Eu acho que tem uma contribuição muito importante. É um processo em construção, tá? Não tem uma fórmula, é um processo de disputa o tempo inteiro por espaços e por poder. É isso. Excelente. Agora, então, e finalizando com o professor Éder. Por favor. Não, pegando o gancho da Marilane, e por ser um projeto de disputa de poder, entender como é que é a correlação de forças, porque eu acho que tem uma coisa que a gente, às vezes, esquece, né? Historicamente, no Brasil, a correlação de forças tem uma coisa que eu fico muito... Desculpem a franqueza. Às vezes me parece certa ingenuidade da esquerda achar que a relação capital-trabalho ela era entre iguais. A distância da luta ela é muito grande e um certo voluntarismo sempre permeou esse universo. É preciso dizer o seguinte, lutar contra os poderosos não é simples. Né? Eu, por exemplo, acho uma coisa fundamental o seguinte, por exemplo, a esquerda nunca pensou, esquece revolução, não estou discutindo revolução, pelo amor de Deus. A esquerda nunca levou em consideração que o Estado podia ser um puta aliado para ela. Certo? Quer dizer, como sempre ensinou o mestre Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, né? As melhores condições de você negociar com o seu patrão é você ter o Estado atrás pressionando. Por isso o imposto sindical. Certo? Você organiza a partir de uma coisa obrigatória para forçar a unidade dos trabalhadores. Não por voluntarismo. Então, se é uma disputa de poder, é pensar o seguinte, com quem a gente vai contar? Né? Com quem a gente vai contar? Essa questão não tem muito por onde correr. Né? Por isso que a Mário falou, é uma disputa perene, todo santo dia. E
a desigualdade do que está em disputa é muito pesada. É muito simples. Vamos falar uma coisa banal. Num congresso de 15, 13 deputados, 400 são empresários, gente. Num congresso de 500 e 13 deputados, 400 são empresários. Bom, mas a gente vai começar como? Repetindo, descartando o conceito de revolução, que eu não vou discutir isso, que é uma outra discussão, é uma outra aula, certo? Mas dentro dessa lógica. Perfeito, professor Éder. Muito grato pela sua manifestação final. Nós estamos praticamente encerrando esse primeiro encontro. Penso que ele foi muito positivo e, ao mesmo tempo, propositivo em termos de temas trazidos aqui por Adriana, Rolf, Mari e Éder, que levantaram a temática e nos permitem, nas próximas aulas, a gente ir detalhando melhor. Quero desejar a todos que nos acompanharam uma excelente semana. Lembrando, é uma semana que homenageia a classe trabalhadora brasileira, 1º de maio, uma data histórica. O curso, de certa forma, ele traz justamente essa perspectiva do trabalho numa sociedade em transformação. E, nesse sentido, então, nós começamos, a meu modo de ver, muito bem. Agradeço a todos que participaram, os colegas que fizeram jus a sua forma de ver a realidade. E quero também agradecer muito aqui o Instituto de Economia, através do CESIT, o professor Marcelo Manzano, que esteve aqui na abertura, que é o nosso diretor, e, sobretudo, agradecer o Davi Carvalho, que não aparece na telinha, mas é ele que garante toda a nossa atividade, o convite. Quem não conseguiu, espero que ainda preencha a lista de presença, para poder marcar a sua participação. E nós estaremos, então, agora no próximo domingo, às 19 horas, juntos, para dar continuidade a esse curso. Muito obrigado a todos, então, bom resto de domingo e melhor semana dos trabalhadores e trabalhadoras.